Paz, queridos. Amém. Boa noite. Hã? O quê? Tá bom. Eu estou um pouco nervoso, aí a brincadeira tá bom que... A gente pode começar até com uma piada. Eu conheço uma do papagaio gago que é boa, mas fica para outra oportunidade. Eu não vou contar agora, não. Irmãos, é com muito temor no coração, e a começar por mim, que nós vamos hoje meditar na palavra de Deus. Como eu disse, a começar por mim realmente. E já com o início, já para a gente meditar, como eu já tinha uma palavra preparada, e nós vamos falar para a liderança, e nós vamos falar então sobre liderança. E aí, como o pastor gosta de ter título, se fosse um título para nossa meditação, seria líder, lidere. Seria somente isso. Líder, lidere. Depois 2 pontos, no final a gente vai acrescentar. Obrigado, Jeremias, Deus abençoe. E como parte de liderança, nós vamos ver dentro da Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 18, uma experiência vivida por Moisés através do teu sogro. E olha só que interessante, um homem que não pertencia ao povo de Deus, não era hebreu, não era israelita, era midianita, e mesmo assim pôde ver que Moisés poderia potencializar a liderança dele. Iniciando nessa experiência de Moisés e nessa orientação do seu sogro Jetro, um sacerdote midianita, que através dessa vida de Moisés pôde, a Bíblia, nós vamos ler aqui, a Bíblia diz que reconheceu a soberania do nosso Deus, inclusive prestou culto ao Senhor, holocausto, sacrifício, e ele pôde ver que Deus é realmente o único Deus, porque Deus havia acabado com tudo que ele acreditava. Os deuses do Egito, de uma forma bem direta, e Deus usando, preste bem atenção, a vida do faraó, ele atacou e combateu todas aquelas divindades que o faraó e os midianitas acreditavam. E isso, por parte de Jetro, houve um reconhecimento da parte do Senhor. Verdadeiramente, esse é o único Deus, porque havia realmente aniquilado todas as divindades, tudo que ele havia conhecido. Então, mesmo um homem desse, não sendo hebreu, não sendo israelita, ele pode ter uma experiência espiritual. E esse texto que nós vamos ler conta justamente isso, porque a experiência de Moisés conta de que todo mundo conhece. Um resumo bem rapidinho, que ele saiu do Egito, foi criado no Egito, da forma como nasceu e chegou até o palácio com a filha de Faraó. Teve uma experiência em que viu um egípcio maltratando e um hebreu igual a ele. Quando ele descobriu que era hebreu, ele matou esse egípcio, fugiu, levou 40 anos com Jetro, apacentando o rebanho de Jetro, de qual ele recebeu uma esposa, a filha de Jetro, a Zípora. Dali ele teve 2 filhos, o Gerson e o Eliezer. Então, ele conviveu com o sogro 40 anos. Mas quando Moisés recebe o chamado que volta para o Egito e que Jetro ouve tudo o que aconteceu, fica sabendo daquela experiência, e quando Moisés consegue libertar o povo do Egito, Jetro vem com a família de Moisés, com a sua filha Zípora, com seus netos, para poder encontrar Moisés. E a Bíblia diz que eles conversam entre si, cada um conta o que aconteceu naquele período. Só uma introdução rápida para a gente poder ter um plano de fundo, porque depois a gente vai para outro texto lá em cima. E aí a conversa termina com o reconhecimento direto, como nós dissemos, e cada um foi para sua tenda dormir. Agora
no outro dia acontece o conselho de Jetro. Então é Êxodo 18, depois você pode ler até do versículo 1, e inclusive a partir do versículo 13, mas nós não vamos ler todos não. Nós vamos ler a partir do 19. Então Êxodo 18, 19. Perdão, irmãos, 17. Diz assim, Êxodo 18, 17. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, sem dúvidas desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, e eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que deves andar, e a obra que deves fazer. Procura dentre o povo homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10, para que julgue este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus tu mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Aí terminando no versículo próximo, 24, diz assim: e Moisés atendeu às palavras do seu sogro e fez tudo quanto este o dissera. Somente aí. Se você tiver, depois você pode ler mais todo o capítulo e seguir. Curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela porção da tua palavra lida. Obrigado porque nós estamos aqui querendo ouvir a tua voz, querendo aprender a sua meditação, meditar para aprender a tua palavra. Por isso, nós damos liberdade ao Espírito Santo. Tenha liberdade em nosso meio, Santo Espírito. Seja bem-vindo, som dos nossos corações. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Então, irmãos, vocês notaram a parte principal que nós lemos. Eu fiz a introdução, e Jetro, quando encontrou, logo no outro dia, ele viu Moisés desfalecido, cansado, sentado. Imaginemos que seja uma mesa, uma cadeira como essa, e uma grande fila do povo de Israel, e todos eles ali, a Bíblia diz que Jetro pôde perceber que eles ficavam de manhã até a noite, todos para se orientar com Moisés a respeito do que Deus poderia falar sobre os problemas que eles viviam. E aí Jetro pegou e aconselhou dessa forma: não é certo o que você está fazendo. O que Jetro está dizendo para Moisés? A sua liderança está errada, você está centralizando tudo. E nós percebemos que Jetro é um homem de visão, porque aqui ele já fez um organograma funcional, organizacional sobre todo o povo do Egito, que isso é usado até hoje em muitas empresas. Ele já inventou inclusive as células. Ele dividiu em grupo de 10, de 100. E ele aqui aconselhou para descentralizar o poder. Moisés estava centralizado com todo o poder. Irmãos, é uma visão de Deus, uma palavra de Deus sobre a vida dele. E Moisés pôde perceber aonde ele precisava corrigir, o que ele precisava fazer para melhorar, porque aquela liderança dele, os atos que ele estava fazendo, aquilo estava consumindo a Moisés e também o povo, e não iria surtir efeito. Ele não cumpriria a liderança conforme Deus o chamou para fazer. Isso é muito triste, irmãos. Nós sermos chamados, líder, você ser chamado para liderar e você não liderar, ou liderar da forma errada. Por isso eu disse, líder, lidere. Aí depois 2 pontos, porque nós vamos chegar mais para o final com mais coisa para acrescentar, como lidere com excelência, lidere, discipule, delegue, e assim vai, porque Moisés estava centralizando e estava tomando todo o tempo do povo. Acredito que muitas pessoas estavam sendo frustradas daquela fila, porque não estavam tendo acesso a Moisés e, por consequente,
às orientações de Deus. Porque no próprio conselho de Jetro, ele diz, passa para o povo as orientações de Deus, o estatuto, as leis, oriente, direcione para onde o povo tem que ir, para que eles mesmos tenham um discernimento do que podem ou não fazer. E além disso, Jetro nem indica, olha, tira do meio do povo gente preparada, que aborreça a avareza, gente que seja temente a Deus, procure homens capazes, e aí coloque sobre o povo de Israel. Isso demonstra para a gente também, demonstra para você, líder, que você precisa ser capaz, que você precisa ser temente a Deus, que você precisa ser transformado, precisa transformar o mundo, não pode se conformar com o mundo, tem que aborrecer a avareza, tem que se desvencilhar do pecado. Precisou um homem sair lá de Midian para poder chegar ali e apresentar uma nova visão de liderança para Moisés. Nós vimos então que o sogro de Moisés percebeu que havia algo errado na liderança de Moisés. Está certo, essa filha enorme, você precisa melhorar estrategicamente a sua liderança, Moisés. Lidere da forma correta, delegue as funções, descentralize sua função. E Jetro não estava errado, tanto que o ministério de Moisés e a liderança dele, no versículo 24, quando ele ouve aquela palavra, ele potencializa a sua liderança de uma forma tremenda. E notem bem, o que Jetro estava pedindo para Moisés não era coisa simples não, irmãos, porque a Bíblia fala que foram 600.000 homens, e não contavam mulheres e crianças, que haviam saído do Egito. Então, para ele poder fazer essa divisão, os estudiosos, os teólogos dizem que ele precisaria levantar em média 70.000 homens do próprio povo. Até para ele seguir a orientação do próprio sogro, era difícil. Não era uma coisa fácil de fazer. Mas mesmo assim, ele seguiu a orientação. Mas o versículo 23 é uma orientação de uma pessoa que não é cristã, que não é hebreu, que não é israelita, que passa para Moisés. Olha, eu estou falando isso tudo para você, Moisés. Mas note o versículo 23. Se isso fizeres, e assim tu mandar Deus. Pode dizer, já precisa de confirmação de Deus, que eu estou te falando. Não é eu que estou dizendo para você, não, mas Deus tem que te confirmar, tem que te mandar. Olha, se Deus não confirmar, não mandar, esquece o que eu estou falando. Tem muita gente ouvindo bode expiatório aí, está deixando de ouvir a voz de Deus para colocar sua liderança, não sabe por que está errando, irmãos. Lidere. Não fica dando ouvido às pessoas, não, que estão remando contra a maré. Recentemente, num evento pessoal meu, de uma forma ingênua, eu fui enganado por pessoa que quis, não sei, de boa fé ou não, me ofereceu uma ajuda e tomou 3 horas do meu dia, de uma forma que eu me senti, caramba, onde eu estava com a cabeça? Às vezes tem pessoas que querem te ajudar, ou que querem te falar algo, e aquilo dali pode parecer bom, pode parecer, mas não tem confirmação de Deus, e, meu irmão, é empecilho, é pedra de atrapalho na sua vida. Então a orientação de Jetro precisou ter o selo de confirmação de Deus. Versículo 23 está bem claro. Se Deus não te confirmar, Moisés, se ele não te mandar, esquece. E aí Moisés pôde, discernimento espiritual, tem que ouvir de Deus. Deus vai confirmar isso para mim. Então, meus irmãos, Moisés pôde construir um time bem legal há mais de 3.300 anos atrás, de uma orientação do seu próprio sogro. Um homem que foi sacerdote Midian, que tornou sogro de Moisés, conviveu com ele 40 anos, mas porque ficou sabendo da experiência que Moisés teve com Deus, e ele tomou aquilo para si. E aí pôde aconselhar Moisés. Não foi uma experiência dele, mas uma experiência do seu próprio genro. Olha aí, dá para pegar, irmãos. Dá para pegar isso. Uma experiência do seu líder, uma experiência do líder de outro ministério, uma coisa que dá para você pegar, e às vezes nós estamos a ver navio, não estamos prestando atenção, não estamos atentos. Vamos potencializar o ministério. Lidere. Com confirmação de Deus é possível fazer tantas coisas, mas as pessoas
estão se esquivando da liderança. Elas estão fugindo das suas lideranças, quando não querem assumir. Por isso que eu disse que nós vamos pegar toda essa parte, aí, como hoje tem que ser mais rápido, eu já digo para você que nós já fizemos a introdução e a primeira parte da meditação, nós vamos passar agora para a segunda parte, que vai ser tão breve quanto essa, e partir para a conclusão. E a segunda parte, nós vamos pegar, dentro dessa experiência de Moisés, fazer, não sei se o pastor gosta de dispositivo, como está fazendo aqui, mas nós vamos fazer uma analogia, uma conjugação com outro texto. Vamos fazer com Ezequiel 47. Você pode até abrir a sua Bíblia aí. Na minha anotação aqui está 47, 3 a 5. E aí, eu até conversando em casa com o Nicolas, ele falou, pai, isso aí serve para todas as coisas. Realmente serve, são níveis. E nós vamos usar isso como níveis de liderança. E aí o pastor me permite, porque nós vamos fazer uma heresia santa aqui. São 4 níveis, nós vamos acrescentar um quinto nível. Ezequiel mostra 4 níveis de liderança aqui, já que nós estamos falando para líder e o assunto é liderança. E nós vamos acrescentar um quinto que passará a ser, na nossa meditação, o primeiro nível. Essa é a segunda parte. Se você notar bem, o versículo 3 diz que saiu aquele homem para o Oriente e tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Primeiro nível de Ezequiel. Beleza? Tá aí, está todo mundo acompanhando o raciocínio? E aí eu estou criando um outro nível. O primeiro nível, dentro dessa heresia santa, é o nível de quem está fora da água. Ué, mas Ezequiel estava fora, ele foi guiado pela pessoa que mediu 1000 côvados, ele entrou na água e achou água no tornozelo. Mas esse primeiro nível é daquele líder que não quer entrar na água, que não quer sequer chegar com a água até o joelho. Olha, Léo, você está falando o quê? Irmãos, acontece. Se o pastor pescar aqui e pensar, o Espírito Santo vai trazer a memória dele, tantos líderes que disseram não para ele. Pessoas exponenciais, com potenciais de liderança. Pastor, não posso. Pastor, não posso. Ué, quem aqui já foi da comissão, nós estamos falando para liderança, de diácono, já teve essa experiência. Consulta lá em cima, se Jomar, beleza. Comissão tranquila, chama a pessoa, não é uma crítica. Se quiser tomar como uma crítica, toma como uma crítica construtiva, irmãos. Nós temos que nos posicionar. Davi, quando foi chamado, ele não estava desocupado não, irmãos. Mas ele aceitou o convite. Ele saiu para receber, e outros tantos. Mas tem líderes que dizem, não, lidere. Mas ele não está liderando, ele está dizendo, não vou entrar na água. É água no tornozelo, líder. Não vou entrar na água. Esse é o primeiro nível que eu estou, de uma forma conjecturando, acrescentando aqui dentro da própria experiência de Moisés. E sabia que Moisés foi esse tipo de líder? Ele começou a dizer não também. Ele disse não. Ele esteve no Egito, ele saiu do Egito, fugido, e aí quando Deus aparece na sarça, que ele está lá, trabalhando para o seu sogro Jetro, e fala, olha, você precisa voltar lá para liberar meu povo. Quem sou eu para ir até lá? Falar com o faraó. Ele demonstrou medo. Ele estava com medo de chegar lá e saber o que poderia acontecer com ele. O faraó poderia prendê-lo, poderia mandar matá-lo. Ele estava com medo. Líder, não tenha medo de entrar na água, líder. Ele teve medo de seguir um chamado de Deus para liberar o seu povo do Egito. E tem líderes com medo de entrar na água, preste bem atenção, com água no tornozelo. Misericórdia. Não seja esse tipo de líder que diz não. Líder, lidere. Não tenha medo. Moisés ainda deu uma outra desculpa. Ele disse que era pesado de língua. Mesmo depois de ele ter visto sinais. Coloca a tua mão aí dentro aí, túnico. Tira. Ai, caramba, está com lepra. Coloca de novo. Tira. Está sã. Pega teu cajado, joga no chão. Virou uma serpente.
estou com medo da serpente, olha o medo de novo. Não, Moisés, tenha medo, segure no cabo, segurou e voltou a ser cajado. Todo mundo conhece a história, mas por trás dela existe um medo de Moisés, e por trás de cada história pode existir um medo. Não tenha medo de liderar, líder. Você foi chamado para liderar. Líder, lidere. Nós temos um exemplo em Mateus 25, da parábola contada por Jesus do talento, que o servo que ganhou aquele talento, o que ele fez? Ele escondeu o seu talento. Por quê? Porque ele tinha medo. Ele falou, eu sei que o meu Senhor cobra com juros e tal, e eu tive medo, Senhor, eu tive medo, eu escondi, eu preferi esconder o talento. Não tenha medo, querido. Entra na água. Esse é o momento de você dizer sim, não pode dizer não. O tempo de medo já passou na CIB Jardim Carioca. Vamos fazer uma pausa. Curva a sua cabeça aí agora. Com a misericórdia do Senhor. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Sua mão esquerda no seu coração. Oh, Deus, tenha misericórdia. Se tiver com alguma coisa na mão, tire primeiro. Coloca aí do outro lado. Você vai precisar da outra mão. Coloque a outra mão na sua cabeça. Na sua mente. Nós vamos fazer uma oração bem simples e rápida. Você pode repetir mentalmente, com a boca, da forma como você quiser. Senhor, tenha misericórdia. Nós acreditamos, Senhor, que o seu amor lança fora todo medo. Lança fora todo medo, Senhor. Ó Deus, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Porque a tua vara, o teu cajado me consola, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, não permita que nenhum mal chegue à minha tenda. Em nome de Jesus, Senhor, marque, Senhor, a minha casa. Marque com os umbrais da minha casa com o sangue do Cordeiro, ó Pai. Impeça, ó Deus, que o devorador entre sobre a minha casa, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, lance fora todo medo. Senhor, esquadrinha o meu coração. Sonda a minha mente, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós profetizamos que em Jardim Carioca, segunda Igreja Batista Carioca, já passou o tempo de ter medo, ó Pai. Nós profetizamos aqui, ó Pai, um povo com ousadia, com coragem, que está disposto a seguir, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Amém, ó Deus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Amém, queridos. Oh, Deus maravilhoso. A começar por mim, irmãos. A começar por mim, irmãos. O segundo ponto é o que nós acabamos de ler no próprio versículo 3 de Ezequiel 45. São águas no tornozelo. Beleza, você passou o primeiro estágio, venceu o medo, entrou na água. Glória a Deus. Glória a Deus, querido. Mas tem muito líder que entra na água, que diz sim, mas fundo do coração queria dizer não. Misericórdia. Ele entrou na água, ele disse sim, mas Deus sabe que eu queria dizer não, na verdade, eu não queria dizer sim. Maldito. A Bíblia diz, Jeremias 48:10, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, negligentemente, irmãos. Ele disse sim, líder. Você disse sim, mas queria dizer não. Eu não aguento mais esse liderado falando na minha cabeça, o cara quer me ligar toda hora. Eu não aguento mais essa pressão. Eu não consigo me preparar para aplicar esse estudo, eu não consigo ensinar, eu não consigo discipular. Ele disse sim, mas queria dizer não. Números 30, versículo 2, diz que se você fez um voto ao Senhor, você tem que cumprir. É melhor que não tenha feito do que fazer e não cumprir. Líder, você disse sim, mas querendo dizer não, que o Senhor tenha misericórdia, a sua água está lá no tornozelo, muito raso. Sua liderança está muito rasa. Você tem que progredir com isso. 1 Timóteo 5,8 diz que a pessoa, o líder, aquele que abandona os seus domésticos da fé, é pior do que o incrédulo. Disse sim, mas queria, na verdade, dizer não. Por isso ele não está com disposição de segurar até o que é de casa. Por isso ele é comparado a uma coisa pior do que uma pessoa incrédula. Se ele não consegue segurar o seu doméstico na fé, que dirá os que estão de fora? E fora tem muita gente morrendo, irmãos. Tem muita gente afastada, longe de Deus. Superficial. Água no tornozelo. Disse sim, mas na verdade sua natureza queria dizer não. Misericórdia. Líder, lidere. Se esse for o seu quadro, se esse for a sua experiência, é momento de avançar. É momento de seguir. E Ezequiel percebeu isso, e aí ele disse,
E o homem mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que agora me davam no joelho. Oh, glória a Deus, andou mais um pouco. A liderança dele evoluiu, potencializou a liderança dele. Água no joelho. Mas você sabe o que eu vejo nessa liderança de água no joelho? Um líder alienado. Irmãos, me perdoe, querido, mas a começar por mim. Só faz aquilo. Valerinha pode tirar um final de semana. Qual praia que Valerinha vai? Santa Clara? Ursaí? É Açu? Beleza. Vai ela e Osiel para o Açu. Grazi e Rafael vai ficar aí. Só os 2 final de semana. Ela pode contar aí, ela sabe que pode contar. Desculpa eu dar o exemplo, tá, irmãos? Com algumas pessoas do seu ministério, vai ter gente de manhã e de noite. Beleza, glória a Deus. Mas tem que ir além, irmãos. Não pode fazer só isso. A irmã está lá, cuida das crianças. Mas faz só isso. É água no joelho. Tem que fazer mais. Deus está dizendo, líder, lidere. Ela vai estar lá despreocupada. Quem está aqui vai fazer. Mas faz só isso. Desculpa falar o exemplo, irmãos, mas é um exemplo que a gente precisa. Poderia falar do Ministério de Família, falar de outro ministério, mas como vocês estão aqui de frente. Então, água no joelho é mais do que superficial. Ele disse sim, querendo dizer sim, mas ele não consegue ir além, não consegue ultrapassar os limites. O limite dele é, do líder, só fazer aquilo e pronto, acabou. Se o pastor falar outra coisa, pastor, faço A, não faço B. É claro que tem limites que depende de dom, né? Se o pastor precisar que eu venha aqui fazer igual o pastor Otávio fez cantar, misericórdia, eu tenho a voz muito rouca, não tenho entonação, não tenho nada, não vai dar certo. Não é isso que eu estou falando para os irmãos. Daqui a pouco vai entender, ó, pastor, ó, eu recebi a palavra de Deus, domingo eu quero cantar, eu estou no louvor. Não é isso, irmãos, preste atenção, tenha discernimento espiritual. Moisés separou das pessoas capazes, temente a Deus, pessoas que tinham um dom. Caiu de paraquedas daquilo que não está preparado para fazer. Você pode fazer mais do que uma coisa, pode fazer mais do que só isso. A alienação hoje em dia, nesse mundo contemporâneo globalizado, nós temos que ir além. No mercado de trabalho tem que ir além, imagine nas obras, no planejamento de Deus, né? Vamos seguir, para terminar, porque senão vai ficar muito tarde, né? Tem outra parte ainda. E aí, o versículo segue, acho que agora é o 4, diz assim, e mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam, essa parte eu já li, né? Tá. Outra vez mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. É isso mesmo, que seria na cintura. Eu me perdi um pouco, mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo, né? Então, é água que dava na cintura. Olha, glória a Deus, andou mais, irmãos. Agora acho que os irmãos estão esperando até outro puxão de orelha, né? Mas vai vir sim. Sabe o que eu olho para essa liderança e vejo? Sabe o que o conselho de Jetro está dizendo para Moisés? Que é uma liderança mediana, irmãos. Você sabe o que quer dizer média? Mediocridade. Faz mais do que só isso. Faz, com certeza. Deixou de ser alienado. Faz mais, com certeza. São águas no lombo, na cintura. Mas sabe o que eu percebo? O coração não está submerso. Irmãos, o coração está para fora ainda. Você não está totalmente conectado. Existindo a mais de metade do seu corpo para fora. O Apocalipse 3,15 fala sobre pessoa 16, pessoa ser morna. Não é nem frio nem quente, está na média. Olha, é claro que a média às vezes ajuda, né? Tem professores no seminário que são exigentes, se eu conseguir a média com ele, glória a Deus. Desculpa fazer o comentário. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que o líder precisa liderar, ele precisa ser acima da média, porque a média é mediocridade, e Deus requer do líder uma excelência na prestação de serviço. Ele quer que a sua liderança seja uma liderança excelente, que a liderança estiver errada como estava de Moisés, centralizada, precisa potencializar, descentralizar, delegar, discipular, fazer uma triagem para saber quem pode ajudar. Irmãos, nós temos que ir além, nós temos que prosseguir, a sua liderança tem que prosseguir, querido.
não pode mais ser média. Olha, nós já passamos da fase do medo, já passamos da fase superficial em que você não queria assumir o compromisso, nós já passamos da fase do joelho em que você só fazia aquilo, agora o líder já está numa fase mediana, mas a Bíblia diz que pode ir além, por isso os 2 pontos. E mediu mais 1000, e agora sim era um rio, que não podia mais atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se desviam, que só poderiam passar a nado. Olha aí, ó, capacidade, tem que estar preparado, quem não sabe nadar não vai aprofundar. Rio pelo qual não se podia passar. Sabe o que eu vejo nessa liderança? Dependência. Aqui esse líder não tem mais medo, ele vai se jogar no rio, porque ele vai depender de Deus, ele não vai poder passar, Deus é que vai conduzir a travessia dele. É esse o líder que Deus está procurando, o líder que vai deixar um legado de excelência. Sabe o que é um legado? Um legado é quando terminar a sua liderança e aquele líder que for o seu sucessor, ele vai poder prosseguir com a sua liderança, porque vai achar uma organização, vai achar um procedimento, vai achar todo um mecanismo que vai ser fácil de entendimento, que a liderança já funciona por si própria, e ele vai conseguir assimilar a sua liderança e prosseguir, irmãos. Isso é um legado de excelência de um serviço, de uma liderança. Agora, você partiu, você saiu daquela liderança, vai chegar uma pessoa e vai ter que recomeçar, vai poder ver, olha, isso eu posso aproveitar, aquilo eu não posso aproveitar. Então não é uma liderança profunda, é uma liderança média, é uma liderança medíocre, você poderia potencializar mais e não potencializou. Então é um rio que não se pode passar, porque as águas são profundas e você já está submerso, você não tem mais medo, você mergulhou, você aprofundou-se diante de Deus, está completamente submerso, não há mais nada, somente o Senhor. Não existe mais contato com a terra seca, não existe mais medo ou coisa qualquer que vai te dar segurança. Eu preciso segurar nisso aqui, é minha tauba da salvação. Não, liderança profunda, sem medo, dependendo totalmente do Senhor. É o lugar onde você vai estar cercado por água, e nós sabemos que água é na Bíblia, são rios que vão fluir, vivos, águas vivas. Nós não podemos fazer escolha como o povo de Israel fez, deixando mananciais para poder se pegar em cisterna, irmãos. Isso já passou, nós oramos, nós buscamos a face do Senhor, já passou a fase da terra seca, a fase do medo, liderança profunda, nós profetizamos isso, querido. Nós profetizamos que existe um tempo, esse tempo já chegou, na segunda igreja Batista Jardim Carioca, de liderança profunda, de pessoas com conhecimento, com comunhão, com intimidade com Deus, pessoas devotas. Por isso eu disse, líder, lidere, 2 pontos, porque esse líder ele vai ser capaz de ministrar, esse líder ele é capaz de ensinar, ele é capaz de exortar, de cantar, de louvar, de adorar, ele vai orar, ele vai interceder, ele vai suplicar, ele vai clamar, ele vai discipular, ele vai amar as pessoas, porque hoje o amor está se esfriando, ele vai servir, porque o líder também serve, o ministério da liderança também é serviço. Ele vai jejuar, ele vai orientar, ele vai ter discernimento e vai discernir, ele vai se doar, ele vai aconselhar, vai orientar, ele vai admoestar, ele vai ter comunhão com seus liderados, ele vai visitar, vai ser pacificador. Irmãos, a gente poderia ficar aqui a noite toda falando que a sua liderança pode aprofundar muito mais. E aí nós pegamos o exemplo daquele centurião quando falou com Jesus, mestre, não precisa ir lá, basta somente uma palavra, porque eu sou um homem sobre 100 homens, ele tem 100 sobre o meu comando, eu digo ele vai, eu digo ele vem, é assim que o pastor Robson, me permita falar sobre o Senhor, pastor. O pastor Robson está aqui na frente, dizendo, eu preciso de um povo que está aqui me ouvindo, porque ele vai dar o sinal e as pessoas vão, ele vai dar o sinal e as pessoas vão, é isso que Deus está precisando, está esperando de você, irmãos. Líder, é isso que Deus está precisando de você, uma orientação, Deus está disposto a te dar, basta você querer aprofundar a sua liderança nisso. Líder, lidere com excelência, com amor, com dedicação, com eficiência, com eficácia. O tempo de medo e o tempo de liderar de forma errada já passou, querido. Isso já passou na vida de Moisés. E ele precisou que uma pessoa de fora da nação dele pudesse aconselhar ele. E você tem tudo isso aqui, ó, na Bíblia. Palavra de Deus falando diretamente com você. Não precisa estar dando ouvido às pessoas de fora, não. A visão espiritual Deus está dando aqui, ó, o nosso pastor. É debaixo da visão dele que você tem que estar. De fora é de fora. A confirmação de Deus vem por aqui, irmãos. Conforme Jetro falou, mas é isso, tudo que eu estou te falando, Deus tem que te mandar. Deus mandou, confirmou? Vamos mergulhar sem medo, querido.
Liderança profunda. Liderança profunda. Que líder é você? O que você tem feito? Você é um líder exponencial? Tem potencial de crescimento? Senhor, tenha misericórdia de minha vida. A minha liderança é superficial. Quero mudar. Converse agora com Deus, querido. É o momento de você fazer um concerto com Ele, um pacto. Um concerto sobre a sua vida, sobre o que você tem feito, do que você pode fazer. Eu sei de uma coisa. Você tem potencial para poder crescer a sua liderança, para aprofundar, e Deus sabe disso. E por isso Ele está falando com você nessa noite. Se você está sentindo que Deus está falando com você, que a meditação é essa, líder, lidere. Fala, Senhor, esquadrinha o meu coração, o som da minha mente, o meu comportamento, tudo que eu tenho feito até hoje. Se for preciso, Senhor, mude o meu comportamento. É mudança total, querido, de comportamento, de pensamento, de atitude. É você estar disposto a acordar 2 horas da manhã, porque o seu liderado está precisando de você. Pagar um preço. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. Que você seja capaz de amar o seu liderado, seja capaz de abençoar a vida dele. Vamos orar encerrando. Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia, Deus. Senhor, tenha misericórdia. Ó, Senhor, tenha misericórdia de nós, ó Pai. Renova a sua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai. Derrame a tua graça, Deus. Venha com o teu poder, ó Deus. Ó Deus, unge a nossa cabeça, ó Deus. Que essa unção seja como a unção, ó Pai, de Arão, que venha sobre a cabeça, sobre a barba, sobre a tua túnica, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, renove os nossos votos diante do Senhor, ó Pai. Nossa liderança, nossas vidas, nossos ministérios, ó Pai. Nós profetizamos, ó Pai, de amor profundos aqui nesta noite, ó Pai. Frutos 100 por 1, ó Deus. Bênção sobre as nossas vidas, ó Deus. Sacudida, ó Pai. Aleluia. Recalcada, transbordante, ó Pai. Em nome de Jesus, pessoas virão aqui, ó Pai. Aleluia. Se prostrarão aqui nesse altar, ó Deus. Aleluia. Ouvirão, ó Pai, Amém, sobre o Pai. seu nome, Amém, sobre o seu Jesus. amor, ó Deus. Amém, Pessoas se Senhor. renderão a Ti, ó Deus, porque aqui, ó Deus, existem Amém, líderes Senhor. profundos, canais de bênção, dispostos, ó Pai, a liderar, ó Deus. Aleluia. A vencer o medo como foi vencido, a deixar de ser superficial, ó Deus, a deixar de ser mediano, mas ser líderes completos, profundos, entregue a ação do Espírito Santo, ó Pai. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade no nosso meio. Faça o seu serviço, sonda, esquadrinhe, console os nossos corações, Amém, capacite, amém, Deus. libere os seus dons, como a tua palavra diz, ó Pai, para as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Profetizamos líderes com talentos naturais, com dons espirituais, dispostos a servir, ó Deus. Amém, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, obrigado, porque o Senhor tem nos abençoado. Esteja conosco e tenha misericórdia de nossas vidas. Amém, Deus. Em nome de Amém. Jesus, ó Deus. Amém, ó Deus. Amém. Senhor, nós bendizemos o Teu nome pela vida do Teu filho e do Teu servo. Te agradecemos por essa palavra que recebemos nessa noite. E temos a plena certeza que essa palavra irá reverberar não somente em nossos corações, mas pedimos humildemente que essa palavra, Deus, se espalhe no meio da congregação do Teu povo. Senhor, abençoe a vida do Teu servo. Profetizamos sobre ele bênçãos, crescimento, unção, graça. Te agradecemos pela vida dele, pela vida de Cleia, pela vida de Nicolas e pela vida de Moisés. Te agradecemos pelo chamado na vida do Teu servo. E de uma forma muito, muito, muito especial, nós te agradecemos por essa palavra que ouvimos nessa noite, da parte do Senhor, pelo canal que é o Teu servo irmão Nenado. Bendizemos o Senhor por essa palavra, te agradecemos por ela e colocamos o Teu servo no Teu altar, no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus. Glória a Deus.